Olá, pessoal, tudo bem? Professora Camila. Bom, hoje é a primeira aula sobre Cuba, tá? Nossa aula de número 07. Então, vou estar dando prosseguimento aí. Vou só ampliar a tela aqui para vocês poderem enxergar melhor. Bom, Cuba é um país insular, ou seja, é uma ilha. Na verdade, pode ser considerado como um arquipélago, porque envolve aí mais em torno, né, de 1.500 ilhas. Então, a gente chama de arquipélago exatamente isso, né? Quando um território ele tem muitas ilhas. Mas, antes de mais nada, né, é parte aí da América Central e está localizado no Mar do Caribe. E até vou pegar já um gancho no clima, por quê? Conforme lá o clima é tropical, ou seja, é quente e úmido, as temperaturas não ultrapassam aí 30 graus, mas também, na média, né? Mas também não abaixa menos de 21 graus, faz com que tenha, né, um certo calor, e esse calor favorece o surgimento dos ciclones tropicais, né? Bom, os ciclones tropicais justamente se formam no meio aí do oceano em função desse calor, né? Então, Cuba tende a ter ciclones tropicais. Seu relevo, bom, se vocês derem uma olhada, grande parte está em verdinho, certo? Isso quer dizer que a predominância é de planícies, né? Planícies são relevos rebaixados, próximos de mar, né? De água. E aí a gente tem algumas colinas, né? Lá mais para a ponta, em Guantánamo, Santiago de Cuba, enfim, a gente tem aí mesmo também nessas regiões, né, mais laranjas, mais amareladas, as colinas, as montanhas, e o pico mais alto, né, o relevo mais alto é o Pico Real del Turguino, com 1.974 metros de altitude, ok? Bom, gente, para essa aula eu tirei a parte política porque é uma das mais polêmicas de Cuba e de todo o mundo, porque Cuba é um dos países socialistas, né, que mantém esse regime socialista. Porém, não começou assim, tá? A história de Cuba teve grande influência americana, porque o governo, até então, mesmo com a independência de Cuba, manteve o controle da economia do país em concordância com o presidente, né, que ficou aí no período de 40 a 50, que foi o Fulgêncio Batista. O Fulgêncio, ele fazia aí com que a economia fosse aberta, né, para o poderio aí estadunidense. E aí impôs, né, várias regulamentações que favorecia aí os americanos no território. E aí a insatisfação foi só crescendo, né? As pessoas começaram a ficar muito frustradas porque o desemprego estava em alta e porque também os americanos usavam a ilha como ponto turístico para atividades ilegais, né? Como a prostituição, o tráfico de armas e as drogas. Então, tudo isso foi crescendo um sentimento de revolta muito grande, que culminou aí que, no fim da década de 50, iniciou a Revolução Cubana, encabeçada aí pelo Fidel. Foi uma revolução que começou lá no sul da ilha, onde eu falei que tinha, né, os relevos mais erguidos, justamente porque era uma parte da ilha estratégica, a Sierra Maestra, né, que era um ponto estratégico justamente para que o crescimento do exército cubano não continuasse, ou seja, eles tiveram esse movimento aí que foi estratégico e que a galera, a população abraçou, né? E o que consistia aí essa revolução? Antes de mais nada, né, pela época, pós-Segunda Guerra, a gente estava começando a viver um contexto de Guerra Fria, do qual o mundo estava começando a se dividir entre país capitalista e país socialista. E aí, os Estados Unidos sendo capitalista, se tornou aí o grande vilão dos cubanos, né, dessa revolução. Por quê? Porque eles tinham todas essas insatisfações que eu tinha mencionado, o povo abraçou a causa do Fidel, né? Tinha aí outros guerrilheiros como o Che Guevara também. Bom,
E aí eles começaram a se aproximar com a Rússia socialista, né? E a ideia do socialismo, segundo aí, né, os preceitos que a própria União Soviética tinha, era que que existisse uma reforma agrária, né? Aquelas terras que estavam concentradas nas mãos dos grandes produtores, né? Ou até aquelas pessoas que concentravam terra, né, algumas improdutivas, essas terras foram distribuídas para a população no geral, né? Todo mundo passou a ter terra e aí os bens públicos, acesso à educação, à habitação, saúde, transporte, tudo passou a ser gratuito, né? Mas aí tudo aí passou a ser controlado pelo Estado também. Ou seja, é uma sociedade que não tem desigualdades, mas também não tem nenhum luxo, né, digamos assim. Só que nessa época, Cuba viveu e ainda vive, né, de certa forma, o embargo econômico, né, que é o seguinte: os Estados Unidos nessa época impuseram um bloqueio econômico nos portos cubanos, né? Ou seja, a Cuba não conseguia fazer relações econômicas com outros países justamente porque Estados Unidos estava bloqueando aí essa passagem. Então, Cuba meio que teve que se reinventar, né? Focou muito, por exemplo, na educação. Os médicos cubanos, muitos vieram para o Brasil, né, por um programa do governo, eles são extremamente capacitados em função, né, desse incentivo cubano na educação. Então, né, vocês veem aí como um país, né, que sofre um embargo econômico até hoje, ele meio que teve que dar o seu jeitinho, né? Bom, só que voltando um pouco mais atrás, no contexto da Guerra Fria, conforme tinha, né, antiga União Soviética, que hoje em dia não existe mais, né, deu-se aí com uma acabada vencida, instalou na ilha vários mísseis, né? E aí Estados Unidos também mobilizou seu poderio militar e impediu aí a transação, né, desses portos cubanos. E essa época é chamada de Guerra dos Mísseis, né? Então, conforme deu-se por acabado a União Soviética, Cuba aí careceu também de muitos recursos que vinham justamente, né, dessa potência da época. Bom, para esse momento é isso, espero que vocês tenham entendido. Lembrando que essa é a primeira aula, né, de duas que eu ainda vou falar sobre Cuba, tá bom? Grande abraço e se cuidem.